Boa tarde, Samuel. Fala, Felipe Bueno. Hoje tem dois que estão assim e tem um que está assim. 66% de aproveitamento. Colorado está assim hoje, ó. O Veninoso tá soltando piadinha desde cedo. O torcedor do Juventude hoje está assim, ó. Também. O torcedor do Grêmio, sabe como é que tá? Não mostra os dentes. O alemão tá brabo. Tá brabo. O alemão tá brabo. Deixa eu dar uma boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando. Quinta-feira, pós-rodada, após mais uma rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. E conforme anunciado ontem, nós combinamos aqui que o time gaúcho que tivesse o melhor desempenho, nós abriríamos essa edição do Balanço na Rede. O Grêmio perdeu. Vamos falar por último do Grêmio aqui. O Inter venceu por 1-0. E o Juventude? 2-0. 2-0. E só tá começando com o Juventude, porque eu fui lá na ordem e coloquei o Juventude na frente, porque o Veninoso tinha colocado o Inter, acredita? Sério? Mas nós combinamos ontem. Não, mas o Inter tá na frente, não sei o que, na tabela. Não foi isso que combinamos. E aí, Vini? É isso mesmo. Sem declarações. Não tem o que falar. Bom, pode colocar na tela então aí, o Juventude venceu o Vasco por 2-0, jogou bem, Samuel, mereceu a vitória. Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, foram 2 golaços, tá? 2 golaços, tá? E a frase diz bem, resume bem como foi a noite do Juventude. Juventude jogou melhor, o Juventude teve as principais chances, pegou um adversário que está muito mal, Samuel, não só no campeonato, mas com crise interna, com crise externa. Foi vendido para uma SAF, né, que é a empresa, para virar um clube empresa. Aí o Pedrinho, aquele ex-jogador, ex-comentarista, também assumiu como presidente. Estão em pé de guerra, diretoria do clube com diretoria da SAF. Não tem como dar certo assim. Não tem como dar certo. E despejou dinheiro, não deu certo. O Vasco é um sério candidato a ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. E mesmo assim, está em vias de fechar com o Felipe Coutinho, ex-jogador da Seleção Brasileira, revelado pelo próprio Vasco. Vascaíno, admitido assim publicamente, torcedor do Vasco. Muito mal. O que o Juventude fez, Samuel? Você aproveitou dessa situação toda e fez o que tinha que fazer em casa. O Juventude se aproveitou dessa situação toda. O técnico do Vasco provavelmente vai ser demitido, é um português, tá? Ele completou o primeiro jogo dele, ele tomou 6 do Flamengo. Ontem ele tomou 2 do Juventude. Se durar, vai durar mais 1 ou 2 rodadas. Acredito que nem vai ter tempo suficiente para que isso aconteça, Samuel, tá? Então, o Juventude se recupera, né? Tinha perdido para o Bragantino na última rodada, mantém a sua posição na tabela de classificação com situações ainda maiores. Próxima rodada do Juventude, aquelas complicadíssimas. O Palmeiras fora de casa, Samuel. Tô vendo que teve várias chances de gols, principalmente do Juventude, mas também do Vasco, né? Esse cara que tá bem no meio da tela aqui, o que vai fazer o gol, ó. Pode ficar olhando pra bola, mas a bola sobra pra ele, ó. Toma, vai, pum. Que golaço, hein, Samuel? Tal de bucha. Lucas Barbosa. Ó, de novo. Samuel, preciso te fazer essa pergunta, né? Por acaso, alguma vez, quando jogar... Também? Ah, tá bom. Parecido com aquele ali? Fora da área. De fora da área. Chutão, assim. Tá. O Juventude teve diversas chances, tá? E o segundo gol, Samuel, que foi quase no fim do jogo, também foi um gol muito bonito. E eu já aproveito para te perguntar se por acaso, nos teus tempos de jogador, da várzea, assim, era cobrador de falta. Você cobrava. Cobrava? Eu era o cobrador oficial do time. Mas mais na pancada ou mais colocado? Depende, assim, mais perto da área, colocadinha, né? Esse gol do Vasco não valeu, tá? Tava impedido. Para o nosso telespectador. Porque tu vai ver, olha o golaço que fez o Jean Carlos. Olha o golaço. Eu costumava bater um pouquinho mais fraco para não bater na trave. Ah, entendi. Para não encostar na trave. Mas era o mesmo estilo de batida, assim, olha lá. E largava lá onde a coruja dorme. É? Golaço, né, Samuel? Golaço. Espetacular. O Jean Carlos, que estava machucado, voltou ontem e dessa maneira o Juventude conseguiu mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. Hoje a gente não vê quase, né, um batedor de falta no futebol brasileiro, né? Muito pouco. Nós tínhamos antigamente, aqui tinha o quê? Quem mais que colocava a bola onde queria? Marcelinho Carioca. Juninho Pernambucano. Rogério Ceni. Quem? O Rivaldo. O Roberto Carlos, aquele chutão, mas também ia no lugar certo. Carlos, né? Do Grêmio e do Inter, vamos lembrar. É difícil, hein? Não tô lembrando mesmo muitos batedores de falta aí. Ajuda aí, Vini.
Do Grêmio, lá nos anos 2000, tinha o Anderson Lima, um lateral direito, que batia falta muito bem. O Ronaldinho batia falta muito bem também. Do Inter, vamos lembrar recentemente aí. Lembra? O D'Alessandro? Mas não era um grande cobrador de faltas, né? O Andrezinho era. O Andrezinho realmente jogou no Inter ali por 2010. Neto batia falta bem, né? O Neto batia falta muito bem, meu amigo. Teu amigão, né? Claro. Teu amigão. Neto. Tu dava umas dicas pra ele, bate aqui, bate Não, ele que me dava dica. Ah, ele que dava dica. Ele que me dava dica. Jogava muita bola, Samuel. Já coloca, Vini, aí as imagens do jogo do Inter. Já vamos emendar, vamos falar do jogo do Inter também, como é que foi? E Samuel, falando em golaço, por acaso, alguma vez na tua vida, assim, conduzindo com a perna direita e chutando com a canhota? Bem no cantinho também. Já fiz. É? E tipo esse aí. Mas com o estádio lotado? Ou nem tanto? O estádio da Várzea, lá no estádio do Clube Guarani de São José do Ouro, não cabia tanta gente assim, né? Mas eu imagino que não tenha registro, né? Não tem, porque na época não era tão comum assim. Não tinha câmera, celulares. Uma pena, né? Tá. Ô Samuel, que golaço que o Wesley marcou, tá? E ontem eu falava aqui, e que bom que às vezes a gente fala as coisas antes delas acontecerem, né? O Wesley, destaque do Inter a partir da retomada. Sim. Foi o cara que saiu do banco no fim de semana para fazer o gol de empate. Depois o Inter sofreu o gol da derrota. Ontem foi titular. O Kudê ontem, ele escalou um time do Inter muito mais próximo do que o torcedor colorado espera, com 2 jogadores abertos, o Wesley e o Wanderson, com um centralizado, que é o Alário, né? O Kudê parece estar, eu não digo cedendo, porque ele tem as convicções dele, de um cara estudioso, um cara que foi um jogador vitorioso e que quer ser também um técnico muito vitorioso aqui no futebol brasileiro. Mas, por vezes, né, Samuel, ele parece teimar com algumas coisas assim que tá todo mundo vendo, e quando eu falo todo mundo é o torcedor, são os jornalistas, que é essa formação. Ele gosta de ter esses caras de velocidade pelo lado, então ele tem que jogar com os dois que ele tem. O Wesley por um lado, o Wanderson pelo outro e o Alário neste momento centralizado. Provavelmente ele vai repetir isso no Clássico Grenal do próximo sábado. Não foi uma grande atuação do Internacional. Não, mas agora o que os clubes gaúchos estão precisando é ganhar. É vencer, claro. Mas assim, o desempenho do Juventude foi melhor que o do Inter, isso que eu quero te dizer. Tá? E o Corinthians, numa situação muito parecida com a do Vasco. Não foi comprado, não foi adquirido, não virou um clube empresa, uma SAF. Mas a crise é parecida, né? Mas a crise é muito parecida, Samuel. É bastidor, é dentro de campo, é fora de campo, é guerra política. E dentro de campo é essa bagunça que está aí. Daqui a pouco a gente vai mostrar a tabela de classificação, onde está o Corinthians nessa tabela do Campeonato Brasileiro. Quem o Vini falou, Vini, que deu sustância? Rômulo. O Rômulo? O Rômulo. No meio campo ali jogou bem? Mas provavelmente não vai ser alternativa pro Grenal de sábado, tá? O Kudê mexe muito no time, tá? Não vai me surpreender nada que ele fizer. Desse time para o time do Grenal, o que vai mudar? Samuel, é que assim, eu posso falar com a minha cabeça e com a cabeça do Kudê. Com a cabeça do Kudê, ele pode trocar do goleiro ao ponto esquerda, entendeu? Ele pode trocar todo mundo, ele faz umas loucuras de vez em quando, o discurso dele é esse. Agora, o futebol, o campo tá mostrando uma situação. Por exemplo, o ataque, ele não pode mudar, tem que jogar esses 3. O Alan Patrick, que ainda se recupera de lesão. Se tiver condições, o Alan Patrick tem que jogar. Então alguém vai sair do meio de campo também. E aí é o Johan, no caso, que ontem foi titular mais uma vez e não conseguiu dar uma resposta. O Bustos é titular de um lado, o René é titular do outro, na zaga volta o Vitão, no meio-campo ele precisa decidir se ele vai jogar com o Fernando ou se o Fernando vai ser zagueiro, se ele vai jogar com o Thiago Maia. Ele tem alternativas, ele pode fazer muitas alterações, muitas escolhas, melhor dizendo. Ele pode. Ele tem essa possibilidade, mas o campo, a bola, está mostrando algumas coisas que são indiscutíveis. Para mim, no meu jeito de analisar futebol, daqui a pouco pro Kudê, ele pode estar entendendo de uma outra maneira. Imagino que sim, porque não ia fazer por teimosia, né? Imagino que exato. Sim, né? E levando torcida... em consideração que o jogo é um Grenal, né? A torcida deu show, né? A torcida deu show, deu 15 mil lá no estádio, pouco mais de 15 mil. O Inter jogou em casa, mesmo sendo em Santa Catarina, no Orlando Scarpelli, em Floripa. Aliás, o Vini falou, Vini, que dia vai ser o Inter Juventude aqui no Beira-Rio? Dia 10 de julho, confirmado no estádio Beira-Rio, a partida da Inter Juventude. 10 de julho. Daqui 3 semanas, né? Hoje é dia 20. Que maravilha, hein? Que coisa boa. Que coisa boa. Vai lotar, Vai lotar. Vai lotar o lado de fora. Vai lotar em Caxias e vai lotar aqui em Porto Alegre também, né? O Inter vai ter esse privilégio, né, Samuel, de já poder reencontrar o seu torcedor e o melhor, já poder conseguir jogar na sua casa. Que é algo que daqui a pouco a gente fala com o Grêmio, parece estar um imbróglio ainda maior. Antes, não entre em bola dividida.
Com a Solução Financeira, a vitória é certa, não é mesmo, Ana? Boa tarde. Muito boa tarde, Felipe. Muito boa tarde para você que está acompanhando aqui. Olha só, Felipe, a gente compra um carro ou uma moto, um caminhão, muitas vezes está numa situação financeira bacana, tem condição de pagar, foi lá, financiou, está pagando a parcela, mas daí a vida financeira, por algum motivo, dá uma mudada e não se consegue mais pagar o financiamento. E aí se tem outras prioridades atrás do financiamento. E aí como é que fica a situação? Muito ruim, péssima, porque o banco fica ligando e ameaçando, dizendo que vai levar o veículo embora, seja lá quantas prestações você já tenha pago. Então, muita calma nessa hora. Você está passando por esse desespero, busca o teu carnê, tira uma fotinho de tudo que você pagou e de tudo que falta pagar ainda, envia pra gente no WhatsApp, que a gente analisa o teu problema e a gente está a fim de resolver isso e reduzir tua dívida em até 70%. Felipe, 70% com garantia em contrato, só a Solução Financeira oferece isso para você. Não adianta você procurar em outro lugar, não vai achar, só a gente oferece essa garantia. Agora eu quero que você preste atenção nesse recado. Meu nome é Patrícia, eu comprei o meu veículo financiado e minha dívida era 47.600. Com a Solução Financeira, quitei o meu veículo por 14.700. Seja você também um caso de sucesso. Tá aprovado. Quase 48 mil reais o banco dizia para ela que ela estava devendo, mas na verdade não era tudo isso, porque a gente foi lá, reduziu pouco mais de 14 mil, foi quitado, sobrou dinheiro e ela se livrou do banco, das ligações e da ameaça. E isso também vai acontecer na tua vida. Manda agora o WhatsApp que a gente está acompanhando a tua resposta. Obrigado, Ana. E esse WhatsApp está sempre na tela, que é o 519-8324-7244. É a Solução Financeira ganhando de goleada dos seus problemas financeiros. Bom, agora o assunto é o Grêmio, que perdeu para o Fortaleza por 1-0 pelo Campeonato Brasileiro. Samuel, primeiro vamos falar sobre o jogo. Vamos lá, então. O Grêmio não... Até estranho que eu vou falar, tá? Mas o Grêmio não estava mal, tá? Até sofrer o gol. Tinha criado as principais chances, controlava as ações do Fortaleza, né? Conseguia se impor, até que quase no fim da primeira etapa, depois de um cruzamento, que é esse aí, o zagueiro do Grêmio, ele simplesmente sobe com as duas mãos para o céu, como se ele fosse o Superman, o super-homem. Quando todo o manual de qualquer zagueiro, desde as escolinhas, passando pelas categorias de base, até chegar ao futebol profissional, aponta que numa jogada dentro da área, o jogador deve estar com os braços para baixo. Foi o Eli? Foi o Rodrigo Eli. Tá? O Lucero e o Fortaleza, que não tem nada a ver com isso, foram lá e fizeram o único gol do jogo. O que deu no Eli fazer isso? Eu não sei, Samuel. O VAR foi chamado, tá? Porque o árbitro não... Ah, e o PP, né? Aí isso aí foi a prova do desequilíbrio que o Grêmio tava ontem, tá? Foi expulso merecidamente, Samuel. Recebeu o cartão vermelho direto depois dessa entrada no jogador do Fortaleza. Tá? O Grêmio recém tinha tomado o gol e o PP fez isso. Deixou o Grêmio com 1 a menos. O Renato já disse que ele já foi multado. E mais do que isso, ele não vai ser titular, não vai poder jogar o Grenal do próximo sábado. Com 1 a menos e fazer uma coisa dessas, hein? Perdendo de um gol e fazer uma coisa dessas. Isso. Hein? E por mais incrível que possa parecer, o Grêmio teve até chances de empatar, acertou até uma bola na trave no segundo tempo, mas mesmo assim não conseguiu reagir e acabou sendo derrotado para o Fortaleza. Prefere o Inter, que não jogou bem e ganhou, ou o Grêmio que jogou bem e perdeu? Não, o Grêmio não jogou bem. O Grêmio ele jogava razoavelmente até sofrer o gol. Tá? Porque jogar bem é uma outra história, tá, Samuel? Ele conseguia controlar o Fortaleza, tinha a principal chance de marcar com o próprio Rodrigo Eli, né? Quem jogou bem foi o Juventude. O Juventude jogou bem, o Juventude dominou o Vasco, o Juventude foi soberano. O Grêmio também tomou uma bola na trave, tá? Então, o que eu preciso falar do Grêmio, Samuel? Sim. No Campeonato Brasileiro, a situação é delicadíssima, eu não estou exagerando, são 5 derrotas seguidas. São 6 derrotas em 8 jogos do campeonato. Vou repetir. 5 derrotas seguidas. A única vez que isso aconteceu para o Grêmio foi em 2004. Sabe como é que terminou o ano para o Grêmio em 2004? Rebaixado para a 2ª divisão. Nem recentemente, ali em 2021, quando o Grêmio foi rebaixado pela 3ª vez, tá? Nem ali o Grêmio conseguiu acumular uma sequência tão ruim de resultados. Acho que essa é a bola na trave, ó, do Rodrigo Eli no fim do jogo, ó. E no final o Natan não consegue aproveitar. Barbaridade.
Então, é a pior sequência na história do Grêmio. Há 20 anos isso não acontecia e ela aconteceu em um ano que o Grêmio foi rebaixado. Aí foi marcado o pênalti em campo, mas o árbitro foi pro VAR, foi pro vídeo e viu que não foi pênalti. E ele retirou, né, a marcação. Não foi o jogador que simulou? Isso. Isso, deu aquela atrasada e tropeçou na grama para ludibriar a arbitragem, né? Sim. Se não tivesse vídeo, passaria. Passaria, porque olhando daqui de longe, parecia, né? Claro, parece. Parecia. Que ele caiu bem no momento que a perna do jogador do Grêmio passou por baixo dele. Agora, Samuel, enquanto a gente pode até acompanhar de novo aí os lances, ou pode vir aqui pra gente no estúdio, eu preciso falar uma coisa também que eu me sinto muito confortável em falar. Não é que seja positivo, não é que seja legal, mas o que está acontecendo com o Grêmio agora, para mim, não é uma surpresa. O Grêmio fez uma campanha no ano passado no Campeonato Brasileiro, que foi vice-campeão, com uma excelente campanha, embalado por um jogador extraordinário, que era o Luís Soares. E durante toda a campanha aqui, eu sempre coloquei aquele asterisco que o Grêmio não jogava bem, que o Grêmio tomava muito gol, o Grêmio teve defesa de time rebaixado, o Grêmio foi um dos times que mais perdeu, é bem verdade que é o que mais ganhou. Então eu me sinto muito confortável em falar que nesse momento eu já imaginava que o Grêmio pudesse ter esse declínio. Não imaginava que fossem acontecer 5 derrotas seguidas, que o Grêmio ia estar atolado na zona de rebaixamento. Mas se com o Soares fazendo o que fez, o Grêmio apresentava problemas, era evidente que sem o Soares o Grêmio ia apresentar mais problemas. Porque o Soares conseguia resolver o setor ofensivo do Grêmio. Sim. Agora o Grêmio não tem setor ofensivo, o Grêmio não tem meio campo e o Grêmio não tem defesa. Com as peças que tem, o Grêmio pode jogar mais. E aí eu coloco na conta do senhor Renato Portaluppi. E diz o Renato Portaluppi no meio dessa situação toda, qual a justificativa que ele dá? Quer ver? Pode ser? Vamos conferir. Hoje, mais uma vez, infelizmente, nós tivemos mais uma derrota, mas a equipe se comportou bem. Tivemos algumas oportunidades, estávamos dominando o jogo. Infelizmente tivemos aquele lance do pênalti. O Fortaleza fez o gol, mesmo assim no segundo tempo, com um jogador a menos, a equipe continuou buscando o resultado, e é sempre muito difícil você jogar com um jogador a menos, principalmente atrás já do resultado. Mesmo assim a equipe se comportou bem, faz parte. Ainda nós estamos na zona do rebaixamento, a gente sabe que não é o lugar do Grêmio é lá em cima. Se comportou bem com alguém metendo a mão na bola lá num lance que não era para meter a mão na bola, ser expulso depois de estar perdendo de 1-0. Mas claro, ele está querendo segurar o grupo com ele, né? Ele está defendendo o grupo dele, é um gestor, né? E talvez essa seja a maior virtude do técnico do Grêmio. Agora, Samuel, eu não posso, com todo respeito a todas as pessoas envolvidas em Grêmio Internacional e Juventude, eu não posso eu sou jornalista, né? Eu falo de futebol por conhecer de futebol, não entendo nada de futebol. Entende de futebol quem estuda futebol, quem pratica futebol, quem é técnico de futebol. Felipe, tudo eu bem. Conheço por trabalhar com futebol. Tá assistindo todo dia. Eu não posso, aqui ao teu lado, te dar um diagnóstico de uma coisa que acontece sistematicamente e essa coisa não ser corrigida. E as pessoas que trabalham no Grêmio, que têm o poder de fazer alguma coisa, de diretoria, de comissão técnica, elas não estarem vendo a mesma situação. Não existe isso, Samuel. Eu não entendo mais do que ninguém, repito, não entendo absolutamente nada de futebol. O que eu tenho é conhecimento pela prática, de anos acompanhando, de conviver com jogadores, de conviver com treinadores, de participar de entrevistas, de conversar com ex-atletas. Sim. O que tem que fazer o Grêmio? O que tem que mudar? Primeira coisa, Samuel, é se não está dando certo desse jeito, troca as peças. E tá o Renato está insistindo com alguns jogadores, é isso? Está muito claro que tem alguns que não podem mais jogar. E segundo, Samuel, não tenta jogar da mesma maneira. Se tu está vindo de uma sequência ruim, uma sequência de derrotas consecutivas, joga um pouquinho mais fechado. Seja um pouco mais humilde. Pode jogar pior, mas joga por uma bola. O Inter vai vir bem mais motivado. O Inter vem mais motivado. Do Grenal, né? O Inter vem mais motivado. É, de certa forma, favorito, o que não quer dizer muita coisa, né? Porque o favoritismo é antes Grenal, da bola rolar. Tabela de classificação. Coloca aqui, por favor. Pra gente situar aí, você que está acompanhando. O Botafogo, mais uma vez, lidera. Tá? O Botafogo ele empatou com um gol no último lance contra o Atlético Paranaense, que estava assumindo a liderança. O Atlético Paranaense, na sequência, enfrentou Flamengo e Botafogo. Tomou gol no último segundo para o Flamengo e no último segundo para o Botafogo. O Atlético poderia ter tranquilamente mais 4 pontos aqui e ser o líder isolado do Campeonato Brasileiro.
Botafogo não vai fazer como fez ano passado? É que o ano passado sobrou demais, né? Esse ano tá mais parelho, ó. Tá mais parelho, né? O ano passado sobrou A demais. primeira temporada, a primeira fase ali. Primeiro turno. Primeiro turno. Inter, 14, não tá tão distante. O Inter tem jogos a menos, 2, mais especificamente. Então, 14. Mais 6. Da pontuação de líder. Pontuação de líder. Exatamente. Tá. O Juventude, Samuel. Boa campanha do Juventude. Olha aqui, ó. O dobro de pontuação já do primeiro rebaixado, praticamente. Sim, tá? o que E aqui eu quero sempre abrir o olho, tá? Porque a gente já viu esse filme, já ouviu muito discurso. Não, que é temporário, que ganha na próxima rodada. São 6 pontos em 8 jogos, 8 vezes 3, 24. São 6 pontos em 24 disputados. Tá? Essa é a situação do Grêmio. O Fluminense, atual campeão da Libertadores e adversário do Grêmio nessa Libertadores, consegue ter uma campanha ainda pior. É o Lanterna, o Vitória O Grêmio passou. tem quantos jogos a menos? O Grêmio também tem 2. 2 a menos, né? O Grêmio também tem 2, assim como o Inter, tá? Pode sair dessa situação também. Pode. E o que chama a atenção, o Corinthians entrou no bolo, o Vasco tá no bolo, e a gente vê aqui, ó, entre Vasco, Corinthians, Grêmio e Fluminense, 4 gigantes do futebol brasileiro entre os 5 últimos colocados. Ou seja, Samuel, não vai ser fácil sair dessa situação. É impressionante. Vamos que vamos torcer, né, para que o Grêmio, Internacional, Juventude tenham um melhor desempenho, principalmente o Grêmio agora. Ô Samuel, Pois não. Posso aproveitar a nossa audiência aqui, o seu carisma, para mudar um pouco, tirar o balanço na rede e falar sobre um outro assunto aqui no programa? Ah, claro. Pode? Claro. Lembra na semana passada? O Felipe não vem mais trabalhar. Aí, Mamal, ó, atenção, Mamal. Lembra? Vamos ver qual a desculpa que ele vai dar agora. Por que não viesse trabalhar semana passada? Nós estávamos, nossa equipe de marketing, nosso departamento comercial, todos engajados, desenvolvendo, criando aí um novo produto aqui na tela da Record TV. O quê? O nome do quadro, Samuel, é Tudo de Bueno. Sim. Tá? Fazendo aí uma brincadeira, né? Uma analogia ao meu sobrenome, uma expressão muito utilizada pelos gaúchos, né? Pelos pampianos, pelos, né? Pessoal da fronteira. Boa. Sim. Tá bueno, tá bueno, Bueno, tá tudo bueno, tá Sim. tudo bueno. E Samuel, então surgiu esse quadro, tá? Que nós vamos percorrer alguns locais do Rio Grande do Sul nessa primeira temporada, mais especificamente o Vale dos Vinhedos, na Serra Gaúcha. E esse é o nosso trabalho de estreia, ó. Não, só um pouquinho. Trabalho? Esse é o nosso trabalho de Isso estreia. tu chama de trabalho, isso? Claro. Não é turismo que tá fazendo? Tá trabalhando? Tô trabalhando. Tá bom. Tô trabalhando. E repara que... Tu não recebe pra fazer isso aqui, né? Olha aqui, Olha aqui. Ah, Não fala pra ninguém, né? Não fala pra ninguém. Olha aqui. Não deixa ninguém ver. Tu não recebe pra fazer isso, Não né? deixa ninguém ver, Samuel. Quando que estreia? Sábado. Agora? Sábado agora. Olha lá, Samuel. Aqui dentro do Balanço Geral, tá? Vai ser a primeira temporada, o primeiro episódio dessa temporada. Como que consegue isso? Como que consegue? Nossa. Como que consegue? Não, explica. Não, eu vou sentar, me dá um quadro aqui. Trabalho, eu vou Samuel. sentar, eu quero aprender contigo. É trabalho. Então fica o convite para você prestigiar o trabalho. Mais uma grande produção aqui da Record. No sábado, dentro do Balanço Geral, é o primeiro episódio de uma temporada incrível do Tudo de Bueno. Eu posso garantir para vocês que vocês vão curtir. Quem disse que trabalho tem que ser ruim, né? É isso, amor. Ó, que Então, maravilha, olha. hein? Então, olha. Sucesso, então, no quadro. A gente obrigado. vai assistir, com certeza. Conto pegar com tuas teu dicas prestígio. lá. Sem dúvida nenhuma. Valeu, gente. Boa tarde a todos.